Depois de um ano viajando pela América do Sul, chegamos à Colômbia e é hora de partir para a América Central. Só tem um problema. Para isso, a gente precisa cruzar o Estreito de Darien. Se você chegou aqui nesse vídeo por acaso, nós somos Léo e Fábio e nós construímos um motorhome artesanal para com ele cruzar a estrada mais longa do mundo, a rodovia Pan-Americana. Em outubro de 2021, nós saímos de Santa Catarina rumo ao Ushuaia, o primeiro grande marco dessa nossa viagem entre os extremos das Américas. E dali nós iniciamos a parte mais longa e desafiadora da expedição, que é ir até o Alasca. Para isso, nós precisamos primeiro cruzar da América do Sul para a América Central, encarando o fato de não ter estradas ali por causa do Estreito de Darien. O Estreito de Darien é chamado em inglês Darien Gap. E o nome faz todo sentido, você já vai entender por quê. Esse é um trecho entre Colômbia e Panamá, que é como se a rodovia Pan-Americana não existisse. E a gente está falando de menos de 100 km, são cerca de 97 km para atravessar da Colômbia para o Panamá. Ou seja, dos quase 30 mil quilômetros da Pan-Americana, apenas 100 km faltam para a gente poder atravessar ela de ponta a ponta de carro. Aqui na Colômbia, de motorhome, a gente conseguiria chegar até a cidade de Turbo, que é a cidade mais próxima do Panamá. E no lado panamenho, a cidade mais próxima da fronteira se chama Yavisa. Não tem estrada e não é possível cruzar ali a não ser por meio de uma trilha no meio da mata fechada, no meio da selva. Essa que foi considerada pela BBC britânica a selva mais perigosa do mundo. Esse título é uma combinação de fatores, desde a fauna que reúne algumas espécies peçonhentas extremamente perigosas, entre aranhas, escorpiões e moscas, passando pelas condições climáticas extremas, já que é um grande pântano sem regiões secas, fazendo do calor e da umidade constantes um desafio físico potencialmente letal. Quando a gente fala ali de espécies peçonhentas, são bichos realmente muito perigosos. E quando a gente fala em moscas, por exemplo, tem muitos casos, como tem muita umidade e tem muitos lugares perigosos, as pessoas acabam se machucando durante o trajeto. E tem algumas moscas ali que colocam larvas nos machucados e isso acaba causando infecções seríssimas. Então são situações realmente muito graves que acontecem com quem tenta fazer essa travessia a pé. E por ser essa selva aí inabitada em mata fechada e pouquíssimo transitada, acabou se tornando rota de tráfico de pessoas, armas e drogas entre a América do Sul e a América do Norte. Por isso ali tem uma forte presença de organizações criminosas que cometem crimes como estupros, assaltos, roubos e assassinatos contra quem tenta fazer esse trajeto, atravessar a selva do Darien. E ultimamente se tornou o centro de uma grande crise humanitária. Só para ter uma ideia, no ano passado, mais ou menos 130 mil imigrantes tentaram cruzar o Estreito de Darien. Desses 130 mil, pelo menos 30 mil eram crianças. E tem muitos relatos de famílias que acabam abandonando os filhos, pedindo que outras pessoas os levem para o outro lado. Pessoas que desistem da travessia no meio do caminho ou que não têm condições mais por alguma situação de terminar o trajeto e acabam entregando seus filhos para estranhos para fazer essa travessia. Então, realmente é uma crise humanitária muito grande o que está acontecendo ali. Os relatos são extremamente tristes e assustadores. E o que esses imigrantes fazem, grupos de imigrantes ou pessoas sozinhas, é contratar guias locais, pessoas que são especializadas em guiar imigrantes ilegais por dentro desse trajeto. Mais ou menos como acontece com os coiotes ali na fronteira do México e Estados Unidos, né? E esses imigrantes são majoritariamente famílias do Haiti, Cuba e Venezuela, mas muitas pessoas vêm de países africanos e de países do Oriente Médio, chegam na América do Sul e tentam fazer a travessia até os Estados Unidos, atravessando pelo Estreito de Darien. Então, quando a gente para pensar a situação que a pessoa se coloca, se sujeita para atravessar o Estreito de Darien, você precisa olhar para trás e comparar o que ela não estava vivendo no seu país de origem para achar que aquilo ali é uma possível solução, é uma projeção para uma melhora, né? A pessoa se sujeitar a tudo isso. Então, realmente é uma situação muito triste, muito desesperadora olhar tudo que está acontecendo ali, dessa questão da imigração. E apesar disso tudo, muitas pessoas tentam todos os anos cruzar essa selva. São aventureiros, jornalistas, mas principalmente imigrantes tentando cruzar para a América do Norte. E somente algumas poucas pessoas conseguem chegar ao final, mas sempre com relatos muito impactantes sobre o que eles viram e viveram nesse caminho. A primeira expedição conhecida foi a Marche Darien, que aconteceu entre 1924 e 1925 e ela foi apoiada por grandes patrocinadores, incluindo o Smithsonian Institution, que é inclusive muito conhecida pelos museus de Washington, que são museus gratuitos maravilhosos, por sinal.
Vale muito a pena conhecer. Já a primeira travessia de veículo do estreito foi a Transdarien, que aconteceu em 1960. E ela foi realizada por um casal panamenho, um engenheiro inglês e mais um australiano. E eles fizeram uma média de 200 metros por hora, levando 136 dias para terminar a travessia. Tá louco. É muita vontade de cruzar de carro, né? Já a primeira travessia realizada totalmente por terra, já que essas outras expedições usavam barcos e outros transportes auxiliares, foi de um ciclista britânico que andava desde Cabo Horn até o Alasca entre 1971 e 1973. Existem diversos outros relatos sobre essa travessia e tem duas histórias que são bem famosas. A primeira delas são de dois viajantes britânicos que foram sequestrados enquanto caçavam orquídeas raras na selva do Darien no ano de 2000. Eles foram mantidos por 9 meses em cativeiro até que foram libertados. E eles foram libertados sem pagar o resgate. Tom Hart-Dyke e Paul Winder mais tarde relataram essas experiências aí em um livro que se chama The Garden Cloud. E a outra é de Robert Young Pelton. Ele esteve aqui no ano de 2003 junto com mais outros 2 jornalistas em uma missão para a revista National Geographic Adventure. E eles foram detidos por um grupo paramilitar da Colômbia durante 10 dias. Mas só para vocês terem uma ideia, Pelton é conhecido por viajar por zonas de guerra e fazer matérias em lugares assim extremamente perigosos, sendo inclusive autor do livro Os Lugares Mais Perigosos do Mundo. Então esse cara tava preparado, né, para cruzar. Eu acho que era o único que tava, né? Ele deve ter ficado até decepcionado que foram só 10 dias, não deve ter rendido muita matéria. Meu Deus, que horror falar isso, né? Mas normalmente esses jornalistas de zona de guerra, lugar perigoso, assim, eles estão acostumados. Com essas coisas. Essa é uma ótima pergunta, já que boa parte desses problemas seria amenizados com a construção de uma estrada ali. Mas aqui a gente, de novo, tem uma combinação de fatores que conspiram para não haver um consenso político para a construção de uma estrada nesse trecho no Estreito de Darien. Por um lado, boa parte da região é de grupos indígenas, os Kunas, que obviamente não querem intervenção em suas terras. E as terras que são de ninguém acabam sendo dominadas pelos grupos criminosos. Um outro fator que interfere ali é que a construção de estradas acabaria gerando um impacto ambiental muito grande. Então acabam tendo grupos ambientalistas que são contra também a construção de estradas ali e criam uma oposição a isso. Já no campo político, a gente tem a falta de interesse dos governos e, segundo os colombianos, uma intervenção ativa dos Estados Unidos contra a construção de uma terra ali, já que facilitaria o acesso da América do Sul para a América do Norte, o que facilitaria o trânsito de pessoas e de drogas de uma ponta do continente para o outro. E ainda, por ser considerado uma barreira natural contra a febre aftosa, os movimentos de agronegócio acabam fazendo pressão para que a estrada também não seja construída ali. E além disso tudo, existe a possibilidade também de um lobby aí das empresas portuárias com os governos, afinal construindo uma estrada ali, uma boa parte da carga que vem da América Central e América do Norte para a América do Sul e o contrário, acabaria sendo escoada por essa estrada e não pelos portos, né? Então, tem muita gente ganhando, tem muita gente jogando contra e ninguém quer realmente comprar uma briga para a construção de uma estrada por ali, então o negócio acaba não acontecendo. Como o Léo falou, tem mais essa questão dos portos, tem a questão do agronegócio, tem a questão ambientalista, tem a questão dos indígenas, tem a questão de enfrentar grupos criminosos, então assim, tem muita coisa, a gente não sabe exatamente qual é o motivo, mas quando você coloca todas essas coisas na balança, dá pra ver que realmente essa estrada provavelmente nunca vai acontecer. Então, por ser uma floresta impenetrável para veículos, quem como a gente quer cruzar a América de ponta a ponta, é obrigado a colocar o veículo em um navio aqui na Colômbia e mandar para o Panamá. E é exatamente isso que a gente está fazendo nesse momento e a gente vai mostrar tudo nos próximos vídeos, começando pelos preparativos para embarcar o motorhome no navio. Nós estamos fazendo uma série de vídeos detalhando todo o processo dessa travessia. A gente precisava começar contextualizando e explicando por que não é possível a gente cruzar de carro da América do Sul para a América Central para seguir a nossa jornada até o Alasca. Mas essa vai ser uma temporada completa para você que tem curiosidade de saber como é que funciona tudo isso, ou você que está pensando em quem sabe um dia fazer a travessia da rodovia Pan-Americana. E além de todo o conteúdo que a gente está criando aqui pro canal, que você vai acompanhar nos próximos vídeos, você também pode ver aqui na descrição o link para o nosso guia de travessia da Colômbia para o Panamá, onde a gente juntou todas as informações possíveis, tudo que você precisa saber se você sonha em um dia fazer a travessia da rodovia mais longa do mundo, porque a gente sabe que informações em português e principalmente informações pós-pandemia quase não existem na internet, então a gente decidiu montar esse guia e reunir tudo que você precisa saber, mastigar todas as informações, deixar tudo prontinho para facilitar a tua vida na hora de fazer a travessia. Então se você está assistindo esse vídeo porque você está se planejando, se preparando ou em vias de fazer a travessia da Colômbia para o Panamá ou vice-versa, aqui no link da descrição você encontra o nosso guia que vai te ajudar muito, eu tenho certeza. E a gente se vê então no próximo vídeo, começando a nossa série da travessia Colômbia-Panamá, com o vídeo dos preparativos do motorhome, que essa é uma das
das etapas mais importantes que a gente precisa fazer. Então se inscreve no canal para acompanhar todos esses vídeos e a nossa jornada até o Alasca. E acompanha também lá no Instagram, @LeoFabioVale. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Tchau!